Por que que geralmente uma pessoa, quando ela nasce numa família de promiscuidade ou de idolatria, ela cai num relacionamento tóxico e abusivo com o narcisista? Porque, um exemplo, se o seu pai, ele se prostituiu, o que é que ele tenta fazer com o filho? Ele tenta proibir a vida daquela filha, dizendo que está se preocupando com a filha, onde ele tem medo que a filha caia na mão de um homem que faça com ela aquilo que ele fez com a mãe daquela filha. Então ele vai ter, aquele pai, ele tendo excesso de medo, ele vai ter o ciúme como se fosse amor, a preocupação como manipulação, e ele não sabe a razão porque é que aqueles filhos também caem em relacionamento tóxico e abusivo. A mãe que ela se prostituiu, ela vai dizer que está pensando naquele filho, proibindo aquele filho viver, porque ele diz que não quer que o filho cometa os mesmos erros que ele cometeu. Onde, na verdade, ele não tendo sentimento verdadeiro pelo aquele filho, ele tem um medo como se fosse amor, porque ele vai ter ciúme pelo filho, ele vai ter a manipulação como uma preocupação, então ele está sempre prevenindo, se preocupando com aquele filho, querendo privar a vida do filho. Então ele vai sempre se preocupar em não deixar aquele filho viver. Onde o filho vai perceber que enquanto ele está obedecendo aquela mãe, servindo aquela mãe, ela vai gostar daquele filho. Mas a partir do momento que o filho quiser viver, fazer o dele, vai começar aquela desunião, aquela contradição pela própria visão. Porque a pessoa que ela se prostituiu, que ela errou na vida e ela não quis se arrepender, ela está sempre prevenindo, ela está sempre se preocupando, ela está sempre querendo mandar no outro. Então os filhos começam a perceber que os pais, você só presta para aquele pai ou para aquela mãe enquanto você estiver fazendo aquilo que ele quer. Na hora que você não faz o que ele quer, ele grita, ele bate porta, ele ameaça, ele quer mandar, que ele diz que está pensando no filho, prevenindo o filho daquilo que ele mesmo plantou na vida dos filhos. E ele não consegue ter a visão do que é o sentimento, do que Deus fala no sentimento, no manual de vida, onde nasce a preocupação, a manipulação, vem do medo. Então, quem tem o medo, como se fosse uma prudência, e ele não quer saber a razão do que está vendo, mesmo ele sem entender, os filhos, ele comete os mesmos erros do pai. Então, onde o filho, ele julgou o pai, ele vai praticar os mesmos erros na vida do filho, porque ele não sabe como procede esse sentimento que vem gerado do medo, da preocupação, da manipulação, da sedução. Quer dizer, ele achou bom enquanto ele fez. Agora ele está querendo prevenir o filho para que o filho não cometa os erros que ele praticou na vida, mas ele não vai conseguir. Em Jó, Deus explica isso. Ele não vai conseguir empatar a vida dos filhos. Quer dizer, vai haver uma desunião, uma falta de comunicação pela falta de visão. Porque ele está dizendo que o filho não tem que fazer o que ele faz, e sim o que ele diz. Mas o filho não consegue se permanecer fazendo os gostos do pai. Porque o filho pega o pai em contradição. O pai com uma falta de visão, o pai querendo o tempo todo ter razão. Quer dizer, o pai que ele não tem amor pelo filho, ele está criando os filhos na autoridade. Ele está brigando, ele está gritando, ele está se vitimizando, porque ele está o tempo todo querendo ser bem visto, querendo ser aplaudido, mas ele não entende como é gerado essa plantação, esse sentimento, porque é que o pai, ele traiu a mãe e aquele filho, ele vai cair num relacionamento tóxico e abusivo. Porque é que aquele filho, ele termina vivendo o mesmo erro da geração. Porque os pais, eles não sabem o que é o amor. Uma pessoa que ela tem o medo, ela vai ter o ciúme como se fosse amor. Ela vai ter a preocupação como se fosse
uma manipulação. Ele está o tempo todo querendo controlar o outro. Ele está querendo o tempo todo prevenir o outro, ensinar o outro. Então é por isso que ele não vai ter controle emocional. É por isso que esses filhos, a filha que ela vem de um pai que trai a mãe, ele está tentando proteger aquela filha para a filha não viver, mas ele não vai conseguir isso. Quer dizer, em outros casos, nesse caso, vai estar sempre no extremo. Esse pai também, ele pode querer ter lucro financeiro com o filho. Então, ele só vai incentivar o filho onde ele estiver vendo um benefício e uma vantagem com esse filho. É por isso que nasce essa desunião. Porque a pessoa que ela não entende sobre o medo, que ela dá razão ao seu próprio sentimento, ao seu próprio comportamento, ela não crê em arrependimento, ela não crê em amor, ela vai crer no próprio medo. E quando ela estiver vendo a desunião, ela não vai saber a razão disso. Por isso ela está o tempo todo falando mal do pai, falando mal do filho, justificando seus próprios erros e cometendo o mesmo comportamento, porque ele não sabe sobre o sentimento, porque ele ignora a visão para dar razão. Então, o pai que ele se prostituiu, veja que ele está o tempo todo querendo prevenir a filha, querendo dominar, não deixa a filha passear, não deixa a filha viver, porque ele diz que está pensando na filha. Na verdade, ele vibra no medo, ele vibra naquele sentimento, naquela preocupação, para que a filha não caia no problema que ele mesmo gerou. Naquele problema que ele criou, quer dizer, ele se prostituiu, agora ele tem medo que algum malandro, algum homem se aproxime da filha dele e faça com a filha dele aquilo que ele fez com a mãe da filha dele. Então ele não consegue deter isso, a pessoa não consegue empatar isso, só Deus consegue quebrar o sentimento de uma pessoa. Quando ela já vibra no próprio sentimento, aquilo que ela mais tem medo é aquilo que acontece. É isso que a Bíblia diz. Então, por isso é que a pessoa não entende sobre remissão. Por isso ela termina crendo no medo e vivendo a maldição, o problema que ele é de geração da vida dos pais na vida dos filhos. E os filhos, por não ter a visão, ele vai ver que os pais, ele vive sempre no extremo. Ou ele vai soltar o filho, vai deixar o filho de mão, vai expulsar o filho de casa, ou ele vai tentar prevenir para o filho não sair, para aquela filha não viver, não sair. Ele está sempre dizendo que está se preocupando com o filho, onde na verdade ele está julgando a vida do filho pela vida dele. Ele está prevenindo, ele está vibrando no medo. E quando ele menos espera, os filhos estão vivendo o mesmo erro que ele é de geração. Porque ele não sabe sobre esse sentimento. Porque é que ele tem pais narcisistas e termina caindo em relacionamento com pessoas narcisistas. Porque ele não entende sobre a raiz do sentimento. Deus, ele perguntou a Jó, quer dizer, o que era a luz e o que eram as trevas? Deus encheu Jó de perguntas e Jó não sabia responder, porque ele tinha um medo como se fosse amor. A preocupar-se. Quando a pessoa tem o medo como se fosse amor, ela vai ter o ciúme como se fosse um sentimento bom. Então ela está sempre prevenindo o outro, porque ele não sabe sobre o sentimento. Ele pode saber sobre uma religião, mas ele sempre quer se dar razão. A pessoa que ela tem um excesso de medo, ela acredita que só ela tem razão, que só ela sabe o que ela está falando. Então ela quer prevenir o filho para o filho não errar, onde ele termina expulsando aquele filho. O filho vai viver o mesmo nível de problema que é de geração, porque é sobre o sentimento que Deus explica. Quer dizer, eu não consigo mudar algo ou alguém se eu trato na força do grito. Se eu trato na ignorância, se eu estou o tempo todo ditando, se eu estou o tempo todo querendo mandar, quer dizer, eu vou terminar querendo manipular. Quer dizer, aquilo que eu fiz na minha vida eu não quero ver os meus filhos cometer. E não vai ter como não viver isso. Deus explica isso em Jó, não tem como não viver se a pessoa não crê.
Quer dizer, o poder da palavra vai dar a legalidade. E a pessoa que tem o medo, como se fosse amor, ela vai ter o ciúme como se fosse amor, a manipulação como uma preocupação. Então, ele mesmo termina perdendo a razão.